Bem, queridos, vamos continuar com a nossa aula, tá? E falando sobre, nós já falamos sobre a liderança paternalista, né? Esses são os estilos de liderança, então, que a Venato falou de três, né? Falou da liderança autocrática, que é autoritária, falou da liderança democrática, onde todos opinam, e da liberal, onde todos fazem o que querem. Mas eu falei de mais um estilo de liderança secular que predomina muito, passa de pai para filhos, a liderança paternalista, né? E também conhecida como nepotismo, né? Que na liderança cristã nós falamos de nepotismo religioso. Mas vamos lá. Vamos falar aqui agora um pouco sobre a liderança cristã e para relembrar, para que haja esse paralelismo, né, antitético, um paralelismo antitético, fazer a comparação uma do lado da outra e ver a diferença de liderança cristã com liderança secular, né? Então esse slide aqui já é de aulas anteriores. Na liderança cristã, pessoas, elas são o alvo da liderança e não se lidera coisas, lidera-se pessoas, tá? Tem muita gente aí querendo administrar pessoas e não se administra pessoas, se lidera pessoas. Aí coisas são administráveis, entende? Então, toda liderança ela deve ter um objetivo, porque sem objetivo, o grupo se perde. O líder não sabe para onde liderar seu grupo, sem ter um objetivo principal. Falei em aulas atrás, por exemplo, EBD, Escola Bíblica Dominical. Qual é o objetivo? Levar almas ao conhecimento de Jesus através do ensino da Bíblia. Entende? Esse é o objetivo, levar almas ao conhecimento de Jesus através do ensino da Bíblia. Então, toda a equipe da Escola Bíblica Dominical deve conquistar esse objetivo, conseguir levar almas ao conhecimento de Jesus através do ensino da Bíblia. Então é preciso... Ah, pastor, não sou da Escola Dominical, não tem problema, você é porteiro. Qual o seu objetivo como porteiro? Manter a ordem na casa de Deus? Ou é só ficar no meio da porta, olhando o que o pastor fala sem perder uma palavra? Não, 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 não. Estabeleça o seu objetivo e cumpra ele. E cumpra ele. Não importa a sua função, mas seja excelente. Entendeu? Então, você já estudou sobre esses slides, vamos recapitulá-los, falando da... Porque nós vimos agora 4 estilos de liderança secular, e aqui, falando da liderança cristã, existe paralelo à liderança autocrática, aquele que decide tudo sozinho, que não dá espaço para novos líderes, ele é exigente, o foco está nos resultados e não nas pessoas. Porque lá o chefe no secular diz assim, você não está aqui para opinar, você aqui é empregado para fazer o que eu mando, tá? E qualquer coisa passa lá no RH, ou seja, se demite, entendeu? Na liderança autocrática. Mas tem líderes na igreja também que é desse jeito. Deus me colocou aqui como cabeça e não como cauda. Deus me pôs por cima e não por baixo. Quando o camarada diz assim, porque aqui Deus me colocou como cabeça, interpretando erradamente passagens da Escritura. Quando o camarada diz assim, ó, Deus me colocou como cabeça e não como cauda, Deus me colocou por cima e não por baixo, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele é cabeça e que você é cauda, você é rabo. Ele está dizendo que ele está por cima, mas que você está por baixo. Isso é prepotência, isso é soberba. Então não seja autocrática, decida sozinho. Não. Tá, mas e aí, pastor? Então o correto é democrática, democracia? É aquela que não decide nada, deixa tudo para que os liderados decidam. Foco nas pessoas e não no objetivo, né? Eu falei aqui agora há pouco sobre igrejas que têm o grupo de deliberação, o grupo de discussão e a administração da igreja. Então quem decide é a maioria, né? Liderança democrática também não é o correto. Tem a liderança que é volúvel, ela vai de acordo com a onda, muda o objetivo, de acordo com as novidades, entende? Pastor, mas não pode? A gente não pode inovar, a gente não pode aproveitar as situações? Podemos. O que nós não podemos nunca ser volúvel com respeito à nossa essência e com respeito ao nosso objetivo principal, entende? Então você pode ter, agora eu vou lhe dizer, uma constância mudança no projeto também desestimula as pessoas que te seguem. Vamos para frente. Aí tem a liderança detalhista. Essa liderança detalhista, ela perde-se nos detalhes,
e perfeccionismo. Preocupa-se mais com os métodos do que com o objetivo. É a liderança de orquestra, tem que ser tudo afinadinho, né? Se tiver semi-entonado, para mim já não serve, né? Mas uma orquestra não tem que ser assim, pastor? Tem que ser assim, a orquestra está certo, mas liderança não pode ser liderança de orquestra. Entenda que é uma liderança e não uma orquestra. Não estou dizendo que a banda tem que tocar desafinado, entendeu? Mas você não é banda, você é liderança. Agora aqui está o nosso estilo de liderança correto, a liderança responsiva, ela é responsável, assume a responsabilidade da liderança, motiva o grupo a atingir o objetivo e trabalha com foco nas pessoas sem perder de vista o objetivo. Então aí fez um apanhado de tudo que é bom dos outros estilos e trouxe para dentro de um só, liderança responsiva. Eu tenho aqui algumas reflexões, tá? Algumas reflexões. Uma pessoa pode ser um gerente eficaz. Sim. Pode ser um bom planejador, um gestor justo e organizado. E mesmo assim não ter as capacidades motivacionais de um líder. Mas é um gerente eficaz e um bom planejador e um gestor justo e organizado. Não tem capacidades motivacionais de um líder. Ou simplesmente pode ocorrer o contrário. Uma pessoa pode ser um gerente não tão bom e ineficaz, porém, em contrapartida, ter as habilidades necessárias para um bom líder. Entende? Então nem todo líder é bom administrador. E nem todo administrador é bom líder. É possível conciliar as duas coisas? Sim, é possível. É possível. Tá? Então nós precisamos nos qualificar em todos os sentidos. Mente aberta, estudar, entende? Analisar, avaliar, pensar. Precisamos gastar tempo com isso. Vamos lá. Outra reflexão. Liderança não é cargo. Liderança é um estado de espírito. Você precisa conquistar o seu espaço. Liderança não é cargo, liderança é um estado de espírito. Entende? Quando você conquista o seu espaço, entendendo que liderança não é cargo, eu sou líder porque me colocaram. Não. E aí alguém diz assim, mas não é porque é colocado, pastor? É, mas precisa. Não é porque foi colocado que significa que é um bom líder. Precisa, sim, ter essa evolução mental, conquistar o seu espaço, respeito, entende? Então, não é cargo, liderança é um estado de espírito. Fazer com que as pessoas tenham prazer de lhe ouvir. A gente usa muito a expressão encher linguiça. E alguém não sabe o que é isso, mas eu não sei se você já encheu linguiça. Vou lhe falar o que é encher linguiça. Você pega a tripa, a carne moída e você começa... Aí de repente ela não enche, mas você pega e faz assim, ó, tentando puxar para encher a linguiça. Você soca com a varinha e começa a meter, empurrar, usando o funil, metendo carne moída e puxa, não quer entrar, mas vai. É assim que se enche a linguiça. Tem pessoas que para ensinar, para pregar é a mesma coisa. Ou é terrível ouvir, tem pessoas que é difícil ouvir eles meia hora. Sabe, aquela pessoa que chega no culto, ele não tem a mensagem para pregar, ele sabe que ele precisa preencher 40 minutos do culto. Meu irmão, porque o culto termina a tal hora, então dá falta 40 minutos. Então ele vai encher linguiça 40 minutos, sem um rumo, sem objetivo. Entende? Aí chega, digamos, um culto de ensino, meia dúzia de gatos pingados, né? Ou perdão, de ovelhas pingadas, né? Meia dúzia. Aí ainda fica brabo ainda. Será que o problema é porque o povo não gosta do estudo da palavra de Deus? Será que é porque o povo não gosta? Ou será que você não está tendo aptidão ao Ministério do Ensino? Não está fazendo bem feito? O que seria? Porque aí tem uns que dizem assim, né, prepara a mensagem para descer a ripa no culto de ensino. Aí chega na igreja no domingo, pois é, irmão, tivemos uma mensagem aqui, muito séria, Deus nos exortou, mas vocês não gostam de estudo da palavra de Deus. Na terça-feira tinha só meia dúzia aqui, você não veio, achou que você escapou, né? Aí hoje é domingo, você está aqui, o que eu dei na terça eu vou dar agora.
E desce a ripa. O pessoal pega e diz assim, pois é, pastor, encher linguiça na terça, vai encher linguiça no domingo agora também. Eu tô rindo, irmão, mas o assunto é sério, porque eu trabalhei com um pastor, na verdade foi o pastor com quem eu mais aprendi. Nesse curso eu já falei dele, do pastor Antônio Monteiro. Já leu, ele tem 87 anos e já leu a Bíblia 87 vezes, né? Pastor Antônio Monteiro. Ele mandava colocar uma apostila de estudo em cada lugar do assento. Quem chegasse primeiro pegava o assento e pegava a apostila. Entende? Aquela apostila dava para 2, 3 cultos, e às vezes no meio do culto a apostila terminava, a gente já recebia uma nova para emendar o assunto. Então, tipo assim, o povo não parava. E acredite, nos cultos de ensino do pastor Antônio Monteiro tinha gente pendurada pela janela para ouvir. Eu não alcancei ainda essa graça, mas eu chego lá. Aprendi com ele. Ainda é meu exemplo, entende? Ainda o admiro, né? Então, entenda que você precisa conquistar o seu espaço. Liderança não é um cargo. Porque o chefe diz assim, você me respeita. Entende? O líder não, ele conquista o respeito. Vamos lá. Outra reflexão. Um grande líder não se sente acima ou abaixo de seus liderados. Ele se sente ao lado deles. Entende? Não tem essa de que eu falei que Deus me colocou por cima e não por baixo, que eu sou cabeça e eu não sou cauda. Então quer dizer que os liderados são caudas, só é cabeça a liderança. É formas erradas de interpretar a Bíblia Sagrada. Tá? Então, um grande líder não se sente acima ou abaixo de seus liderados, ele se sente ao lado deles. Outra reflexão. Um grande líder faz com que pessoas sejam seus seguidores, não pelo poder, não pela força, pela hierarquia, nem pelo cargo, mas sim pelo seu exemplo, pelas atitudes, pela habilidade. Você entendeu? Fazer com que as pessoas sejam seus seguidores, não pelo poder, pela força ou pela hierarquia, mas nem pelo cargo, mas sim pelo exemplo, pelas atitudes, pelas habilidades. O que tem no alto dessa escada aí onde os homenzinhos estão subindo? O que tem no alto? Não inventa, não tem nada, você não está vendo. Pois é, mas é exatamente isso. Eu quero dizer, se o vermelhinho, o líder, está indo, os outros dizem assim, não, fácil não é. Mas se ele está indo, vamos juntos, porque ele sabe o que está fazendo. Sabe o que é isso? Ele conquistou seus seguidores. E isso por quê? Por um conjunto de qualidades, de características. Entendeu? Então ele conquistou pelo exemplo, pelas atitudes, pelas habilidades. Então vale a pena seguir. Então conquiste o seu espaço. Tá bom? Outra reflexão. Conserto versus conserto. Mas essas palavras não são iguais? Conserto, conserto? Pois é. O que esses dois termos têm em comum com o contexto liderança? O que é um conserto? E o que é um conserto? Um é com C e outro é com S. As palavras são exatamente iguais. Sem falar de palavras iguais, às vezes falam uma coisa, mas querendo falar outra. Só para você ter uma ideia. João, capítulo de número 11, versículo de número 21. Falando do texto lá da ressurreição de Lázaro. João 11, 21. Chegando Marta onde Jesus estava, disse, né, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. O que ela disse? Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Agora olha o versículo, isso é João 11, 21. Agora olha o versículo 32. Chegando Maria onde Jesus estava, vendo, lançou-se aos seus pés e disse, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. É exatamente igual ou não é? Aqui tem uma diferença de S e C, né? Mas Marta e Maria falaram, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Tem pessoa que manda o WhatsApp para mim, eu digo assim, mande áudio, porque eu não sei ler não. Na verdade, eu gosto do áudio. Às vezes a pessoa está numa vida tão perturbada, com as angústias, com os problemas e com o estresse, e você manda uma letra,
ela lê no tom de voz que ela está. Se ela está nervosa, ela lê de forma nervosa e pensa que você puxou uma briga, e não foi isso. Então eu gosto de mandar o tom de voz, porque no tom de voz dá para perceber em que tom que a pessoa está falando. É o caso de Marta e de Maria. Não sei se você já parou para pensar isso. O de João 11, 21. Quando Marta chegou e disse, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E que tom foi aquele? Foi um tom mais ou menos assim. Um dia, quando o senhor apareceu aí com essa renca de macho, convidei o senhor para ir lá em casa, rapidinho o senhor foi por lá, se abancou, comeu tudo que tinha, né? Se hospedou por lá. Agora, quando eu mais precisava, mandei ele chamar o senhor demorou 4 dias para chegar. Quando Jesus diz assim, ó, Marta, Marta, é a mesma coisa dizer assim, calma, calma. Jesus diz assim, Marta, Marta, teu irmão há de ressuscitar. Ela diz assim, eu sei, Senhor, na ressurreição dos últimos dias. Eu amo essa linguagem literária de Lucas. Ele era muito granfino e educado para escrever. Entende? Eu sei que meu irmão há de ressuscitar, mas na ressurreição dos últimos dias. Sabe o que ela está dizendo para Jesus? Não vem para cima de mim não com tua falácia de profeta, que eu nem creio que tu és profeta. Quando ela diz assim, eu sei que meu irmão há de ressuscitar, mas na ressurreição dos últimos dias, ela está dizendo assim, eu sei. Meu irmão vai ressuscitar. Daniel escreveu isso, Daniel capítulo 12, versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, desprezo eterno. Então Daniel é profeta, agora tu não vem para cima de mim não. Entende? Então essa é Marta. Agora Maria, versículo 31. Chegando, pois, Maria onde Jesus estava, vendo, lançou-se aos seus pés. Sabe o que é lançar-se aos seus pés? É proskeneus. Proskeneus é a palavra original para adoração. Que proskeneus significa quebrado ao máximo. Não sei se você conhece uma máquina, em lugares fala máquina de arroz, outros fala beneficiadora de arroz, outros fala peladeira de arroz, eu não sei se você conhece. Mas coloca o arroz para limpar lá. Aí tem várias bicas, torneiras onde cai o arroz. Numa cai o arroz agulhinha, o inteiriço, totalmente inteiro, né? O que passou pela peneira maior. Pois é. O arroz inteiriço, o agulhinha. Na outra já cai aquele que quebrou a pontinha. Na outra já cai um quebrado no meio. Ou seja, tem o tipo 1, tipo 2, tipo 3. Na outra última lá caiu bem xerém, quebradinho, a quirela. Entendeu? Aquele bem mais quebrado é o proskeneus. Para você entender o que é adoração no original. Proskeneus é quebrantado ao máximo. Maria chegou onde Jesus estava, no versículo 31, lançou-se aos seus pés. Ou seja, ela não desceu mais porque não tinha mais para onde se abaixar. Ela foi até aos seus pés. E ela disse, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas o tom de voz é diferente, é como diz, tu és a vida. Ah, se o Senhor estivesse. Entende? Então as palavras, mesmo sendo iguais, elas podem soar diferentes. Agora aqui nós temos concerto com S e concerto com C ali, ó, no meio. Concerto. O que estes dois termos têm em comum com o contexto de liderança? Para você entender melhor, aqui está os significados. Concerto com S é o ato de consertar algo. Por exemplo, consertar um telhado, consertar uma TV, consertar um carro. Entende? Agora o outro concerto, que é feito com um C no meio ali, concerto, é uma combinação, um convênio, um pacto. Exemplo, um concerto de uma orquestra. Vou assistir o concerto de Yanni, só para você ter uma ideia. Ou um concerto de Richard Clayderman. Entende? É uma apresentação de música, uma coisa linda, ensaiada, organizada. Os dois têm a ver com liderança. E os dois, concerto, a pronúncia mesma, na escrita se diferencia. E os dois podem se usar para liderança. Só precisa ter cuidado no concerto com C. Entende? Esse concerto aí de uma orquestra. Não estou dizendo que a banda, repito, não quero que a banda toque desafinado, mas a sua liderança não é banda. Então não seja tão detalhista a ponto de desprezar as pessoas por não conseguirem serem perfeitas. Mas existe o pacto, o convênio, a combinação, tudo isso combina com liderança. Mas eu acho mais lindo, porque nós somos chamados para suportar o fraco. E igreja não é lugar para os santos, não, igreja é lugar para pecadores. Lugar para santo é no céu, entendeu? Mas eu sou crente, eu não peco. Não peca, irmão, não peca.
Você sabe quando é que você vai parar de pecar? Sim, quando Jesus te arrebatar ou quando você morrer. Eu não peco. Tem gente que acha que ele faz tudo certinho a ponto dele merecer o céu. Não há nada que você faça que ele torne digno e merecedor do céu. Não, nada, nada. Pela graça sois salvos, quer dizer, sem merecer você é salvo. Por meio da fé, quer dizer, basta só acreditar. Isso não vem de vós, quer dizer, não há nada que você faça que te torne digno da salvação. Não vem de vós. É dom de Deus, quer dizer, um presente que Deus dá sem você merecer. Não vem das obras para que ninguém se glorie, ou seja, não é pelos seus próprios méritos. Então nós nos santificamos e somos santos para agradar o nosso Salvador. Mas às vezes me injuria a falácia de que eu sou santo e merecedor do céu. Quando você acha que você mereceu o céu, você perdeu ele. Nós somos chamados para suportar os fracos, para curar os doentes, para curar feridas, para tirar piolhos, para cortar cabelos. Nós somos chamados para limpar o leproso. Então, o ato de consertar algo, por exemplo, consertar um telhado que está quebrado, uma TV, um carro, entende? Que a sua liderança seja em benefício das outras pessoas. Que as imagens falem por si só. Mentalize na sua mente. O que tem estimulado aí? O que está formado de opinião sobre chefe e sobre líder? Que as imagens te falem alguma coisa. Está meio indefinido? O que é líder? O que é chefe? Então olhe a próxima imagem e tente definir o que é um líder. Tente definir o que é um chefe. Eu gostei do bonequinho porque ele é de ouro, mas a atitude é repugnante, né? Deu para entender o que é um chefe, o que é um líder? Pois é. Aqui, ó, chefe. Dirige os empregados. E o líder? Ele treina os empregados. O chefe depende da autoridade. Você está aqui para cumprir ordens, mas o líder depende? Pois é, grande diferença. O chefe, ele inspira medo, certo? Inspira medo. Enquanto o líder, se o chefe inspira medo, o líder gera entusiasmo. Gera entusiasmo. Veja bem, o chefe diz eu, e o líder, como é que ele diz? Pois é, o chefe culpabiliza pelas falhas e o líder corrige as falhas. O chefe sabe como se faz, mas o líder mostra como faz. O chefe usa pessoas, enquanto líderes desenvolve pessoas. Desenvolve pessoas. O chefe, para contratar, ele chama vários no RH, traz o currículo e depois faz a entrevista para pegar o melhor. Na liderança cristã é diferente. Pegamos aquele que Deus banhou no sangue, banhou na graça, vamos curar as feridas, né? Curar os traumas, cicatrizar e agora prepará-lo para o reino de Deus. Então, o chefe usa as pessoas enquanto o líder desenvolve as pessoas. O chefe, ele fica com créditos e o líder dá créditos. O chefe ordena, o líder pergunta. O chefe diz não, o chefe diz vão, né? Vão, enquanto que o líder diz vamos. A liderança cristã, ela é muito mais excelente do que a liderança secular. Seja líder e não chefe. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém.